Delta alemão H9 e com o famoso OVNI visto por Kenneth Arnold. Será que todos eles eram parte da evolução do mesmo design por 50 anos? Um processo que resultou numa aeronave feita pelo homem que o público podia facilmente confundir com um OVNI? O fato é que se uma dessas aeronaves fosse avistada ou caísse na fase experimental, os militares teriam de inventar alguma história para contar ao público. Teriam de garantir que os objetos avistados não eram aviões experimentais ultra-secretos. Poderiam até sugerir que esses objetos eram naves vindas de outros planetas. A Força Aérea manipulou conscientemente o mito dos OVNIs para encobrir os programas secretos que estavam sendo desenvolvidos. Em 1997, a CIA admitiu seu envolvimento ativo na contra-informação sobre os OVNIs. Toda vez que você começa a falar na Área 51, alguém começa a falar sobre OVNIs e extraterrestres cinzentos. Se isso é mesmo o resultado de um trabalho de contra-informação, eu gostaria de conhecer o responsável e cumprimentá-lo, porque ele é muito, muito bom. Então, o que acontece na Área 51? Ela ainda emprega milhares de pessoas. Embora a última aeronave testada ali dentro, o Tusk Blue, tenha sido desenvolvida em 1976. Temos de 25 a 30 anos de programas secretos. Centenas de bilhões de dólares gastos. E não sabemos nada a respeito. Horten H9, Stealth, F-117, B-2. A Força Aérea Norte-Americana tem conseguido esconder seus programas secretos e qualquer prova de discos voadores. Mas e os outros países? Outras avistagens? Existe uma explicação para os incríveis relatos de OVNIs fora dos Estados Unidos? Uma explicação que possa nos levar de volta aos engenheiros nazistas? De todas as teorias conspiratórias sobre os OVNIs nazistas, a mais controversa é a ideia de que alguns nazistas conseguiram fugir levando protótipos de discos. E há indícios claros de que um certo número de oficiais da elite da SS escaparam dos aliados e desapareceram. No extremo sul da América Latina, particularmente Argentina, Uruguai e Paraguai, existe até hoje uma grande presença alemã. Um homem que nunca mais apareceu foi o general Hans Kammler, o responsável pelo programa alemão de armas secretas. Se alguém sabia a verdade sobre a tecnologia dos discos, era ele. Em 17 de abril de 1945, Kammler mandou seu último telegrama. Nele, recusava um pedido do chefe da SS, Heinrich Himmler, de enviar um caminhão Junkers. Por que Himmler pediria um caminhão? E por que Kammler não atendeu seu chefe? Alguns acreditam que caminhão era o apelido do Junkers Ju-390, um avião de 6 motores capaz de voar 6.000 milhas, quase 10.000 quilômetros, sem parar. Só 2 foram construídos, e Kammler tinha um. Depois da guerra, esse avião nunca foi encontrado. Será que Kammler usou o próprio avião para escapar? Se fez isso, para onde foi e o que levou consigo? Em 1945, uma súbita explosão de avistagens de OVNIs aconteceu na América do Sul. Será que os engenheiros nazistas criaram uma nova base? Houve milhares de avistagens nos anos consecutivos à guerra, muitas mais do que na América do Norte. O que indica a possibilidade dos nazistas terem voado para a América do Sul e continuado a operar seus aviões a partir dessas novas bases. O presidente da Argentina, Juan Perón, concedeu 1.000 passaportes para cientistas e engenheiros nazistas. Os criminosos de guerra Klaus Barbie e Adolf Eichmann foram localizados na América do Sul. Heinrich Horten, pioneiro dos caças Delta, mudou-se para a Argentina em 1948. Desde então, o número de relatos de OVNIs cresceu em toda a América do Sul, como aconteceu nos Estados Unidos. A conspiração dos OVNIs nazistas é uma teoria complexa e baseada em provas circunstanciais.
Em 1944, pilotos aliados veem OVNIs sobre a Alemanha. Em instalações subterrâneas, os nazistas estão construindo aeronaves e sistemas de propulsão ultrasecretos. A guerra termina e o general responsável pelos programas desaparece sem deixar rastros. Seus cientistas, sua pesquisa e protótipos são confiscados pelos militares norte-americanos e enviados aos Estados Unidos. 2 anos depois começa a primeira onda de avistagens de OVNIs da América do Norte. Seriam, na verdade, protótipos norte-americanos dos caças Delta nazistas H-9? No fim dos anos 50, a Força Aérea Norte-Americana lança o Avrocar, um disco voador semelhante a uma nave secreta nazista chamada Repulse. E em 1965, um OVNI cai em Kecksburg, na Pensilvânia. As testemunhas falam em formato de sino, coberto com marcas estranhas, semelhante a um artefato nazista construído no final da guerra. Todos esses indícios levam diretamente a uma conspiração dos OVNIs. Será que os nazistas foram bem-sucedidos na construção de protótipos de disco? Será que o governo norte-americano e os de outros países desenvolveram tudo em segredo? Todos os objetos avistados seriam apenas naves feitas pelo homem? Os governos e suas forças armadas revelarão algum dia a verdade sobre a presença dos OVNIs no nosso espaço aéreo? Seria um duro golpe contra a credibilidade do governo norte-americano ter de admitir de repente que os discos voadores são reais. Muitas pessoas me perguntam, quando você acha que o governo vai confessar os fatos? Eu digo, acho que nunca vai fazer isso. A conspiração dos OVNIs nazistas continua. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.